Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Autores na Web. Eu sou Kátia Queiroz e hoje daremos sequência à nossa série Obras Notáveis. Hoje conheceremos um pouquinho mais da obra Português Contemporâneo, aprovadas no PNLD 2018. Você pode participar da nossa discussão enviando perguntas através do nosso chat. Para a nossa conversa de hoje, nós contamos aqui com a presença dos professores e autores William Cereja e Carolina Desviana. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado, Kátia. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Então, conta pra gente um pouquinho dessa nova obra escrita, né, um lançamento, uma obra inédita, e como que ela favorece esse processo de ensino-aprendizagem. Eu respondo essa, Carol. Bom, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. De fato, nós estamos muito felizes com a aprovação da obra Português Contemporâneo nesse projeto, nessa inscrição do PNLD 2018. E, de fato, se trata de um lançamento, é uma obra nova, uma obra encantadora, uma obra que nos proporcionou muito prazer de escrever. E acredito que ela, de fato, possa trazer muitos benefícios para o estudante no que se refere ao ensino e aprendizagem de língua portuguesa. A pergunta é um pouco ampla, eu vou procurar ser bastante enxuto e depois a gente pode desenvolver alguns aspectos dela. O primeiro aspecto que eu queria ressaltar é a questão da literatura e da leitura de modo geral dessa obra. É uma parte da obra que, inclusive, foi bastante elogiada pela própria avaliação do PNLD. A obra foi reconhecida como uma obra que traz uma grande contribuição nesse terreno, uma vez que apresenta um grande número de textos, cerca de 1/3 da obra como um todo são textos para leitura, tanto textos literários quanto não literários, e se destaca justamente a qualidade desse trabalho, tanto na seleção do material, dos textos, quanto no próprio trabalho de leitura e interpretação desses textos. Então esse é um ponto que eu destaco bastante como positivo, uma vez que atua diretamente na competência leitura do estudante. Além disso, os temas que circulam na obra, evidentemente, além dos temas de literatura, gramática e produção textual, os temas que circulam nessas diferentes áreas da disciplina são temas muito atuais, temas muito ricos, desde, por exemplo, a questão do índio brasileiro, até a questão de ética, a temas de Cortella, a textos de Marcelo Taz, por exemplo, a textos de literatura literatura africana ou afro-brasileira. Nós temos um trabalho inédito, que eu nunca vi em nenhuma outra obra, que é, por exemplo, um trabalho a respeito da poesia negro-brasileira, ou seja, abrimos um espaço para trazer os autores atuais, autores negros, que discutem essa questão do preconceito no Brasil, então, e de uma qualidade literária excepcional. Então, acredito que nesse terreno da leitura em geral e da literatura em especial, a obra traz uma contribuição muito grande. No terreno da produção textual, nosso trabalho se centra, evidentemente, nos gêneros do discurso, tanto os gêneros orais quanto os gêneros escritos, mas também tem uma boa pegada na questão dos gêneros digitais, por exemplo, trabalhando com blog, trabalhando com o conteúdo digital, de modo geral, trabalhando com comentários de internet. Nós temos um trabalho bastante diferente, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto, que é a produção de um roteiro de vídeo. Então, isso é uma coisa também bastante inédita no ensino médio. Nós estamos contando com um recurso que está na mão do estudante, que é o celular. Então, nós propomos um trabalho com um roteiro de vídeo e propomos que ele faça um documentário curto, né, um vídeo documentário de 5 minutos, e a partir dos recursos que ele tem, que é o próprio celular dele, e depois seja produzido uma espécie de um festival de curtas, um festival de vídeos. E isso é uma coisa simples, acessível, muito fácil de fazer. Existem editores gratuitos, por exemplo, na internet, que ele pode baixar, pode editar. É uma coisa muito do jovem. Então, acho que isso a obra trabalha bem, essa proximidade com temas ligados ao mundo do jovem, ao mundo do trabalho, ao mundo da internet, da tecnologia,
os problemas que estão circulando na sociedade, os grandes temas que estão circulando, como questão de ética no Brasil hoje, por exemplo. E na parte de gramática, também o nosso trabalho, ele se caracteriza por um trabalho de uma abordagem enunciativa da língua. Então, nós não estamos preocupados com uma classificação gramatical excessiva, muito pelo contrário, é bem numa linha muito atual, muito contemporânea de ensino de língua, que é ver efetivamente a produção de sentido nos textos em geral, em diferentes gêneros, né? Nós temos uma parte, pretendemos comentar um pouco hoje aqui, que é a parte de análise linguística, que é uma coisa bastante inovadora também que essa obra apresenta. Bom, enfim, tem muita coisa. Em síntese, eu diria o seguinte, essa obra, em todas as frentes dela, ela traz novidades e traz, sem dúvida, possibilidades de dar uma formação bastante completa, bastante dinâmica, bastante ampla para o estudante do ensino médio hoje. E também em relação a essa questão ainda de formação, né? O ensino médio é a etapa final da educação básica e existe uma grande preocupação em preparar os alunos para Enem, para vestibular. De que forma essa obra pode contribuir para essa preparação? Bom, deixa eu começar um pouquinho. Bom, como o William já falou, a gente tem muitos textos, né? A gente tem um trabalho com textos variados para leitura, e isso não só na parte de literatura, mas também nas outras partes de trabalho com análise linguística, com gramática e com produção de textos. Então, assim, de uma maneira mais geral, eu acredito que a gente contribui para a preparação para o Enem com esse trabalho de leitura que é feito com os textos e na maneira que a gente faz sem centrar muito em conteúdos estritamente. Então, a gente faz um trabalho de análise, trazendo os conceitos gramaticais, por exemplo, da mesma maneira que a prova do Enem faz, para pensar a construção de sentidos dentro do texto e como que esses conceitos contribuem nesse sentido. Então, acho que isso em gêneros variados, né? Então, assim como na prova do Enem tem textos variados, anúncios, cartoons, tirinhas, como a gente vê que aparecem na prova. Agora, a gente tem um trabalho bem específico que é voltado especificamente para o Enem, principalmente na redação, que é a nossa área e que é uma parte que tem muito peso na prova do Enem, que a gente sabe, que é no livro do terceiro ano, na unidade 3, que seria o terceiro bimestre, bem às vésperas da prova, que é voltado para a produção de textos da dissertação, que é o que cai no Enem. Então, aí todo o trabalho com a análise linguística, que é feito na parte de gramática, ele está voltado para a produção de textos. A gente selecionou aqui algumas páginas do livro até para trazer para vocês verem. Então, por exemplo, a gente trabalha na análise linguística com a progressão referencial e os operadores argumentativos, com a informatividade e o senso comum, que são conteúdos de gramática, a gente poderia considerar assim, né, de análise linguística, que a gente está chamando, que estão diretamente ligados com a produção da dissertação, que é o texto exigido no Enem. E na parte de produção textual, a gente trabalha com a dissertação. Então, a gente lê também, a gente trouxe algumas páginas do livro para mostrar. A gente traz o guia do estudante, que é o guia da redação do Enem, que foi publicado pelo MEC. Então, a gente lê com os alunos quais competências são avaliadas, como que esse texto é corrigido no Enem, né? A gente lê esse documento com eles, a gente analisa exemplos de textos que tiraram notas boas e discute com os alunos e propõe que eles produzam um texto nos moldes da dissertação do Enem. A gente tem também, aí tirando além dessa parte da redação, uma seção que é por dentro do Enem do vestibular, aí pensando também em outros exames, isso no final de cada unidade, é uma seleção de questões sobre os assuntos que foram discutidos naquela unidade do Enem e de vestibulares variados. Mais especificamente do Enem, a gente tem um tópico dentro dessa sessão que é o Enem em contexto. E ali a gente analisa a resolução, é uma questão do Enem resolvida e comentada. Então a gente comenta a resolução da questão. Por que aquela alternativa dada como gabarito foi considerada correta, por que as outras devem ser desconsideradas, e a gente discute essa questão. Mas acho que vale a pena também comentar, Carol, que essa parte de análise linguística, ela de fato, ela pode contribuir muito para a produção do texto, no caso a dissertação do Enem,
há tópicos específicos que colaboram, né, como a questão do senso comum, por exemplo, que colabora diretamente na produção textual, mas há também determinados conteúdos de análise linguística que podem contribuir para a prova do Enem, para as questões que, como vocês sabem, ficam ali, por exemplo, entre a gramática e a interpretação de texto. Às vezes são de pura interpretação, mas as questões de gramática, elas não têm aquele caráter mais tradicional de classificação gramatical, mas buscam normalmente alguma questão de um efeito de sentido. Pode trabalhar com uma questão de ambiguidade, uma questão de um recurso de sentido a partir de uma sonoridade, de uma imagem. Então, há esses capítulos de análise linguística que estão no volume 3, eles também colaboram muito para a prova, especificamente porque trazem assuntos desse tipo. E essa abordagem assim, da análise linguística, a gente tem esses capítulos que são específicos de análise linguística, mas no geral a gente tem uma seção em todos os capítulos de gramática que é o texto e enunciação. E a ideia é justamente fazer essa abordagem do texto por um viés da análise linguística, mesmo que esteja sendo trabalhado ali um conteúdo considerado mais tradicional, né? Sei lá, classes de palavras, enfim. Então, essa ideia da análise linguística, ela está em todos os volumes. E assim, hoje também é muito solicitada a questão do trabalho interdisciplinar, quer dizer, muito solicitada, é quase que obrigatório, né? Quase que obrigatório. E assim, como é que a obra pode contribuir ou se encadear esse processo, auxiliar o professor, porque às vezes tem muita dificuldade em invadir uma outra disciplina, quer dizer, de que forma que ela traz essa questão? Bom, a gente quando construiu a obra, a gente tomou a questão das relações e entre elas as interdisciplinares como um eixo, né, como um centro do trabalho, na verdade. Então, isso estava muito presente o tempo todo. Então, nós temos uma seção, por exemplo, chamada Entre Textos. Essa seção, ela não é necessariamente ligada a uma dimensão, ela não tem uma dimensão interdisciplinar, mas ela tem um propósito de estabelecer relação entre um autor, por exemplo, que está sendo estudado em literatura, com outros autores da própria literatura, seja literatura brasileira, seja literatura portuguesa, seja literatura africana, né? Às vezes até um outro autor do mesmo período, mas por algum viés você pode estabelecer nexos, contatos, intertextos. Então, isso é uma seção que já traz um trabalho de análise comparada. Há também uma outra seção chamada Entre Saberes, que aí sim eu estou respondendo diretamente a sua pergunta. Né? Então, o Entre Saberes é uma seção que relaciona o estudo da literatura com outras áreas do conhecimento. Então, se a gente está, por exemplo, fazendo um estudo de um determinado período, vamos imaginar um classicismo, barroco, um modernismo, nós vamos buscar, depois de fazer uma análise textual, por exemplo, do romantismo, do barroco, etc., a gente vai procurar entender em que medida o contexto daquele texto está dialogando com o texto. Então, nós vamos buscar as contribuições, o que a história pode nos situar, de que modo a arte, a história da arte, de que modo a sociologia, de que modo os aspectos da filosofia da época, da religião da época. Só que em vez de nós, autores didáticos, produzirmos um texto nosso, né, como se fosse uma aula expositiva, nós achamos que esse não é o melhor caminho. Nós então trazemos textos efetivamente dessas áreas e propomos um estudo comparado, vamos dizer, um confronto desses textos para que eles sejam lidos e cruzados entre si e, finalmente, com os textos literários que ele já vinha estudando. De modo que há um trabalho cruzado, de fato, da literatura com diferentes áreas do conhecimento, buscando dar luz, né, jogar uma luz sobre o texto literário e compreender por que aquele homem daquela época sente daquela forma, vê o mundo daquela forma, se expressa daquela forma. Então, isso está nessa seção chamada Entre Saberes. Mas há outros tipos de relação. Por exemplo, enquanto o Entre Saberes relaciona a literatura com outras áreas do conhecimento, nós temos uma seção chamada Conexões, e que estabelece relações entre a literatura e outras artes, outras linguagens. A escultura, o quadrinho, faz relações com a canção, né? Então são outras formas de conexão. E por fim, nós temos ainda em cada volume algumas entradas de uma seção chamada Conexões.
E as conexões são relações entre a disciplina e os grandes temas que estão circulando na sociedade. O mundo plural. Como... Ah, sim, é verdade. Eu me confundi aqui com o nome. Esse é o mundo plural. Então, por exemplo, um tema como, por exemplo, a questão do meio ambiente, sim, a questão de ética, né? A questão do índio. Então, são temas que estão circulando na sociedade, a questão do preconceito, por exemplo, que estão circulando e que a gente flagra nesse momento. Então, são abordagens mais gerais. Em relação ao conexões, é a relação da literatura com outras linguagens e suportes. Hoje há um grande interesse nas escolas também por desenvolvimento de projetos. A obra traz esses elementos, orientam a execução do projeto, sugestões de projetos. A gente trabalha, sim, com projeto, especialmente na parte de produção de textos. Então, como o William mencionou na literatura, assim, essa preocupação que a gente tem com todo esse contexto social, histórico, de buscar como que aqueles textos foram produzidos, em quais circunstâncias, a gente pensa isso também em relação às produções dos alunos. Então, eles também precisam ter um contexto que favoreça a produção desses textos. A gente acredita que o projeto ele possibilita essa recriação de práticas sociais dentro do ambiente da escola, práticas sociais que acontecem já fora da escola, das quais muitas vezes os alunos já participam. Então, a gente acha que o projeto ele ajuda muito, principalmente nessa parte de produção de textos. O aluno ele precisa, é muito importante que ele saiba para quem que ele vai escrever, com quais finalidades, que texto é esse que ele vai produzir, para onde que esse texto vai. Não só produzir para o professor corrigir. Quer dizer, produzir, ter um objetivo, quer dizer, concretizar, né? Exatamente. Tornar útil, um objetivo, na verdade, concreto aquele resultado, né? Que vai além da mera correção, sim, pelo professor daquele texto e que vai ser guardado no caderno, sim, e não vai virar nada, não vai ter uma ação social, servir para uma ação social. Então, se a gente trabalha gêneros da esfera jornalística, se o aluno vai ler e produzir notícias, em artigos de opinião, em um editorial, é porque ele vai produzir um jornal no final da unidade. E a gente tem sempre interlocutores reais. Sim, esse sim, é o ponto fundamental. Visando a comunidade da escola, sim, ou os outros alunos. A gente trouxe uma página aqui também que mostra assim, o projeto, ele está logo ali, né? Então, o contexto de produção e recepção dos textos. A gente tem esse box em todos os capítulos. Então, a gente sempre vai questionar e colocar os alunos para discutirem, né? Para quem que vocês vão produzir? Com qual finalidade? Quais textos que a gente vai fazer nessa unidade e para que eles vão servir? Bom, eles vão servir para um projeto que a gente vai, que vai ser apresentado, né? Esse, sim, projeto ele é sempre bem amplo, porque ele vai dar margem para o professor e para os, claro, alunos decidirem o que é viável fazer naquele, sim, momento. Então, se vai se encerrar ali dentro da sala mesmo, se eles vão trocar os textos entre eles, ou se eles vão expandir isso para a escola, ou se eles vão expandir isso para além da escola, porque isso pode ser possível e é desejável, porque os alunos se engajam muito mais numa produção que eles veem sentido, né? Que eles veem que ela vai trazer, de fato, algum resultado mais concreto. Né? Eu acho que vale a pena citar, Carol, a questão dos gêneros do trabalho. Sim, acho sim. que isso é uma coisa muito importante. Com certeza. Que a obra trabalha. A gente tem um trabalho diferenciado, também trouxe aqui algumas páginas sobre esses gêneros que a gente traz para trabalhar, que é o relatório, currículo, a entrevista de emprego. A gente tem esses aqui especificamente no terceiro ano, porque a gente está pensando também, afinal de contas, em alunos que não necessariamente, imediatamente depois do ensino médio, vão prestar o vestibular e entrar numa universidade, mas que estão se preparando sim para o mundo do trabalho. Então, a gente acha que trabalhar esses gêneros também com os alunos é extremamente importante. E em outros volumes também, a gente tem o trabalho com a ata, o edital, isso, né, gêneros que estão também relacionados ao mundo do trabalho. Ao mundo social e ao mundo do trabalho, né? Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, só que nosso programa hoje chega ao fim. Contamos com a participação de vocês na próxima terça-feira, dando continuidade à nossa série Obras Notáveis. Uma boa tarde e até lá. Deu? Cravou?